Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao mais um Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Caroline Brasil e estamos aqui hoje para falar sobre o arraiá corporativo. Vamos aproveitar, essas festas juninas que estão acontecendo para a gente conversar sobre a importância da cultura empresarial como identidade e como pertencimento, para os nossos colaboradores. O que uma festa junina tem a ver, com a gestão das pessoas dentro das nossas empresas. Para conversar sobre o tema, não poderia trazer uma pessoa diferente, que é a professora Cristiane Ripka, que até onde eu sei, ama uma festa junina, não é, professora Cris? Exatamente, professora Carolina, a gente conversava até que eu fiquei muito feliz com o tema e muito entusiasmada, porque de fato, eu falo que eu sou suspeita, eu amo uma festa junina, é a época do ano que eu mais gosto, ainda além do Natal, além do Carnaval, a festa junina, apesar de aqui no Sul, para nós, ser frio, ainda é a época que eu mais gosto, então para mim uma satisfação enorme falar sobre esse assunto. E aí fazer o link, Cris, entre esse evento cultural, até você pode ser um grande exemplo de como isso gera um pertencimento, como gera essa vontade de participar das atividades e trazer isso também para o mundo empresarial. Eu acho que você acaba vivendo isso na prática. Sim, exatamente. Nós conseguimos conciliar, hoje ainda vindo no caminho, às vezes a gente não se pega para parar para pensar em alguma coisa, para refletir mesmo, sobre o assunto, sobre as diferenças que tudo isso causa em relação à decoração, à confraternização, à decoração, a trajes que as pessoas, que todo mundo se preocupa em usar. Então, é uma série de situações que traz para dentro das empresas, especiais aquelas que trabalham também com o fornecimento desses produtos sazonais que nós costumamos chamar aqui, Então, a gente tem os dois lados, Primeiro, vamos conversar um pouquinho, então, sobre como que esses tipos de eventos, você comentou ali, Carnaval, até o Natal mesmo, mas a festa junina, a gente tem vários eventos que acabam formando a nossa cultura como um povo, como, dentro de um país, e cada país vai ter seus costumes para se identificar como uma sociedade, como um povo esperando aquilo, esperando aquela data, justo que você falou, se preparando. Essa cultura que é gerada, gira em torno de grandes eventos, normalmente podem ser eventos religiosos ou não, ou eventos, de repente, só de uma localidade, que eles têm aquele costume, aquela cultura, eles são importantes, então, para a gente realmente se identificar, esse pertencimento, Cris? Se eu faço parte de um país que valoriza a festa junina, por exemplo, tem turismo envolvido. Eu acho que a gente pode mostrar esse lado, desses eventos. Não é simplesmente uma festa. Exatamente, professora Caroline. E essas ocasiões, esses eventos servem para nós puxarmos lá das nossas raízes, E como eu falei, por mais que nós estejamos aqui no Sul, a festa junina, esse tempo comemorativo, ela envolve todo o Brasil, todo o nosso país. Então, não acontece só em Norte, Nordeste, aqui no Sul também está acontecendo. E como eu falei lá, inclusive, por exemplo, Natal. Natal, nós percebemos ao passar dos anos que tem perdido um pouco a identidade em relação à decoração, em relação a esperar pela festa. E já com a festa junina, a gente sente que isso não acontece. Até há algumas semanas eu estava vendo uma reportagem sobre isso e estava refletindo que o próprio comércio fica ansioso esperando por essa festa, porque é uma das datas comemorativas em que o comércio mais vende. Porque vende decoração, como eu falei no início, vende decoração, vende trajes típicos, vende comidas típicas. Eu ia comentar sobre isso. Que existem empresas que são especializadas nas comidas de festa junina, que são comidas tradicionais que a gente tem na festa junina. Não pode ter uma festa junina sem um milho, Exatamente. A gente tem algumas... até o próprio algodão doce, um pé de moleque, são comidas que são mais vendidas nessas épocas, Inclusive, eu participei de uma festa no final de semana passada, se eu não me engano, de aniversário, que tinha um docinho, eu particularmente nunca tinha comido e nem visto, que ele era em formato de milho e ele tinha um gosto de milho, sabe? Puxava por um bolo de milho, assim, uma pamonha. E eu também, particularmente, sou suspeita para gostar de tudo que envolve o milho, Aqui no Sul também nós temos mais uma particularidade que é é um grão, Não tenho certeza, opinião para nós,
que nós temos só aqui no Sul, que é... Mas também é muito relacionado à festa junina. Não tem uma festa junina que você vá que não tenha pinhão. Agora você falou, me remeteu. Quentão e o pinhão. E nós, aqui nós esperamos o ano inteiro para comer pinhão, né? Porque é só nessa época. É só nessa época. A menos que a pessoa faça congele. Uma armazenagem, né? Mas de não é a alguma mesma forma coisa, congelando. Né, Cris? Não sei se você já percebeu, comer um pinhão congelado e um pinhão fresco da época é bem diferente. Exatamente. Então, tudo isso remete e puxa as nossas culturas, porque nós temos ali final de março, começo de abril, começa a época de pinhão. Então, a gente já sabe que está próximo das épocas de festa junina. Então, tudo isso mexe com a cultura de um país e, consequentemente, com a questão cultural e com a questão financeira, né? Mexe com alavanca vendas dessas empresas, Exatamente. Né? A pipoca, né? A paçoca. E não só em grandes empresas falando em relação ao fornecimento de trajes e decoração, como, por exemplo, a pessoa que faz o docinho, como eu citei, também é envolvida nesse processo com os produtos que ela vai precisar, a matéria-prima que ela vai precisar para desenvolver o produto dela e fornecer para as festas, né? E até aproveitando, trazendo para esse lado empresarial, que a gente trabalha um pouquinho mais com isso, né? Existe realmente esse planejamento para atender essa demanda que aumenta. E aí, é claro que você tem que estar preparado para atender, senão você vai acabar perdendo para o teu concorrente. Então, se você não estiver pensando, eu vou vender mais, né? Na época da festa junina, eu acabo perdendo vendas. Só que isso tem que ser um planejamento anterior. Né? A matéria-prima não vai aparecer do nada, o produto não vai ficar pronto do nada. Então, você tem que ter esse planejamento para quando chegar essa demanda, que de repente todo final de semana, uma demanda por quentão, por exemplo, vai aumentar muito. E a gente sabe que acaba caindo. Mesmo o frio não acabando com a festa junina, o consumo do quentão reduz depois que as festas juninas acabam, né? Exatamente, porque geralmente as pessoas são nesses momentos de encontros que elas acabam consumindo essa bebida, né? Raramente a pessoa faz em casa, por exemplo, para um casal, só para a família. Então, é mais nos momentos de festa que acaba consumindo mais esse produto. Você falava em relação a se manter um estoque, a se preocupar com isso. Eu tenho amigos que trabalham no setor não de festa, mas casas que fornecem produtos de festa, por exemplo, doces. E, particularmente, uma amiga que ela trabalha no setor de compras. Então, é um desafio para o setor de compras e de logística trabalhar com esses estoques, porque tem que se fazer uma compra com antecedência, baseado nos consumos dos últimos anos. Então, isso é um risco de você ou comprar produto demais, o que não é interessante para a empresa, porque depois ela vai ter que armazenar e ter estoque parado não é interessante para nenhuma empresa em relação ao espaço físico e em relação ao espaço, ao dinheiro, ao valor investido, né? E também tem a questão de que se você não compra o suficiente, você perde venda. Que é o que até, inclusive, ela comentou comigo, que é o que tem mais acontecido nos últimos anos. Porque por medo das por empresas de investir demais, acaba investindo menos e o povo acaba tendo muita procura em relação àqueles produtos para decorar. Festa de aniversário, tem muita gente que faz aniversário com temática, no mês né? de junho, exatamente. E é temática. Até tem uma outra... tem uma aluna que estava comentando que ela faz aniversário em junho, se não me engano, fez agora no dia 20. E ela disse que quando criança, todas as fotos dela do aniversário é de festa junina e ela tá vestida de caipira, todas. Aí ela disse que agora, enquanto adulta, ela prefere evitar as festas do tema, para fugir um pouco do que foi em relação à infância. Mas puxa muito, né? Claro. É inevitável. Não, e assim, veja como esse aspecto cultural desses eventos são tão fortes. A gente pode dar um exemplo do Halloween, que é algo que não é brasileiro, é algo que veio dos Estados Unidos para cá, mas já um pouco incorporado na cultura brasileira. Hoje em dia é muito comum a gente ver vários bairros, às vezes, comemorando o Halloween. Então, é algo para ver quanto é forte isso, que até acaba estimulando
pessoas que não nasceram naquela cultura a querer participar. Por E o achar Halloween legal. consegue ainda ser mais forte, né? Que o Halloween é uma festa que acabou se disseminando mundialmente. O mundo né? O inteiro. mundo comemora Halloween e é uma festa americana, né? Nasceu lá. E a importância comercial dessa data também, né? Porque daí também entra... Veja que nada é por acaso, A economia gira muito, em torno. principalmente, como você falou, em relação ao turismo, por exemplo, porque as pessoas acabam visitando Orlando nessa época só para irem aos parques, porque tem festas específicas voltadas ao Halloween. Nova York também é uma cidade americana que é muito famosa pela decoração das casas, das ruas, dos condomínios, como você sinalizou. Acontece como se fosse uma espécie de competição em relação às decorações, que antigamente, quando eu era criança, eu lembro que no Brasil tinha muito isso em relação à decoração do Natal. No Natal tinha Era como bastante. Se fosse uma competição tinha até premiação, entre as casas. né? Às vezes a prefeitura mesmo, né, fazia um concurso, né, para premiação, tinha votação, mas isso acabou caindo um pouquinho mesmo, né? Eu acho que se tornou tá um pouco diferente. Exatamente. No Natal. E aí, Cris, assim, quando a gente vê, então a gente tem esse lado, né, da empresa, aproveitar essas datas, tem esse lado do povo se identificar como uma cultura, fazer parte da sua história, da sua memória, né, do seu dia a dia, até do seu calendário, né? Ficar esperando por isso. A gente também tem um papel, acho que a gente pode ressaltar, antes de a gente passar para a próxima pauta, até de um artesão, que faz lá, de repente, um vestidinho, uns lacinhos para as crianças, um chapéu de palha, que também vai acabar aproveitando essa época para lucrar mais e para vender mais. Vai acabar saindo, né, o seu produto e valorizar também uma habilidade, né? É uma cultura também da região, né? Exatamente. E até em relação a isso... há necessidade de uma programação com antecedência. Eu lembro que o ano passado eu tentei encomendar um traje de junino em maio. E eu achando que eu estava arrasando com a minha antecedência. E eu contactei algumas costureiras e elas já não tinham mais disponibilidade de prazo. Já não conseguiam te atender. Exatamente, porque elas já estavam na produção dos trajes para as festas que iniciariam ali no início de junho. Então, envolve, como a gente falou, toda uma economia de uma forma geral, acaba que todo mundo é impactado. Ou porque você fornece, ou porque você consome um dos produtos da época, né? Sim, exatamente. E aí, quando a gente traz isso para a empresa, né? Do mesmo jeito que um país ou uma região, né? Mas aqui, no caso, a gente está falando do país, né? Tem seus aspectos culturais, tem a sua forma de celebrar, comemorar os eventos e tudo mais. A gente tem também essa cultura empresarial. Dentro de cada empresa, as empresas têm as suas características próprias, não necessariamente envolvendo uma festa, né, vamos dizer. Mas ali ela tem a sua forma de inter-relação entre as pessoas, inter-relação com os clientes. A gente até diz, né, não é... Às vezes as empresas pedem lá, eu quero que você tenha experiência em tal função para se candidatar para ser um novo colaborador aqui. Só que cada empresa é de um jeito. Então, às vezes, a experiência que a outra pessoa tem em uma outra empresa do mesmo ramo pode não ser suficiente. Ela vai ter que aprender tudo novo na nova empresa. Isso acontece também, né, Cris? Essas diferenças culturais dentro das empresas, elas existem também. Sim, inclusive até nós já comentamos em algumas outras ocasiões em relação a essa questão da experiência, que ela é muito relativa, né, professora? Porque você tem experiência com a ferramenta, você tem experiência, de repente, com o sistema, mas a forma daquela empresa aplicar aquele conhecimento, daquela empresa utilizar aquele conhecimento, vai ser sempre diferente. Então, a experiência que esse profissional traz de outra empresa, de outra cidade, de outra cultura, vai sempre agregar conhecimento, vai sempre trazer mais informações nesse aspecto em relação a empresa estar moldando ali o seu profissional, a sua forma de ter seu módulo de atendimento com o cliente. Então, isso tem sempre a agregar. E tem também a questão de que a pessoa não tem a experiência profissional, mas ela tem toda essa outra bagagem de conhecimento. Por exemplo, tem uma pessoa que já fez intercâmbio, já morou em vários países, já passou por várias empresas, às vezes, de repente, até como estagiário, como
Me fugiu a trainee, palavra. aprendiz. E também quando voluntário. Isso. Tudo isso agrega conhecimento e uma bagagem profissional para aquela pessoa em relação ao conhecimento que ela vai conseguir agregar, né, na organização. E aí é importante porque, veja, né? Vamos comparar essas duas festas que a gente citou aqui, a festa junina e o Halloween. Se você tem experiência em festa junina, não necessariamente você vai ter experiência no Halloween. Você vai ter que conhecer, né? É diferente. Sim. Mas você pode ter uma experiência de conhecer uma festa, saber organizar uma festa, participar de uma festa que pode te ajudar na hora do Halloween. Então, assim, são dois mundos diferentes, mas têm suas similaridades. O mesmo acontece nas empresas. A estratégia, a gente vai ter né? empresas diferentes. Consegue usar a mesma estratégia. Mas elas têm normalmente as mesmas algumas características que são em comum. E aí, quando a gente está falando dessa cultura empresarial, a gente não pode esquecer, né, Cris? Um aspecto muito importante que é o respeito. Né? Então, assim, quando você está dentro de uma empresa, você tem que entender como aquela empresa funciona. Se ela é mais formal, se ela é mais informal, se ela trabalha, vamos dizer, tudo via sistema ou não, tudo via e-mail, tudo via telefone, celular, WhatsApp. Cada empresa vai ter uma característica do fluxo de trabalho, do seu processo de trabalho. E aí você entender como aquilo funciona, não existe o certo e o errado, não existe o bom e o ruim, existe a forma de você se adaptar àquilo. Então, eu acho que quando a gente está falando de uma cultura empresarial, eu acho que entra esse aspecto da nossa flexibilidade como colaborador, de entrar na dança, né? Entrar, né, conseguir fazer parte, né, dessa... Senão não vai dar certo, né? Você não vai conseguir trabalhar, por mais que você tenha todos os requisitos necessários, e formação, cursos e etc. Né? Essa parte cultural é muito importante. É por isso que eu acredito que sempre que você vai se inserir em uma empresa, até mesmo antes da entrevista, é importante você ler sobre aquela empresa, conhecer sobre isso, saber qual é a visão daquela empresa, qual é a missão daquela empresa, quais são os valores daquela empresa, para ver se realmente você está... Se encaixa, Se né? encaixa naquele perfil, exatamente. Se você vai conseguir entrar e se dedicar e se inserir na cultura daquela empresa, porque é importante respeitar, né? Já existe uma cultura organizacional, então é importante que você se insira e respeite, veja como isso funciona, como a professora Carolina estava falando. Por exemplo, um compliance dentro da empresa. Você saber como que funciona o compliance e também você usar do seu bom senso, né? Se é uma empresa familiar, se é uma empresa mais aberta, se é uma empresa com um número maior de colaboradores mais jovens ou colaboradores de meia idade. Tudo isso vai dizer em relação ao formato daquela empresa, que tipo vínculo, que raiz cultural aquela empresa traz. Porque também é importante que você se sinta inserido, que você realmente queira fazer parte daquela cultura, né? Senão não consegue nem aproveitar. Vamos dizer, a própria festa junina, né? Você não vai conseguir se dedicar, você não vai conseguir desenvolver todo o seu potencial, claro. se você não se enquadrar dentro do perfil daquela empresa. Porque se é uma pessoa que não gosta, por exemplo, de um ritmo de música de festa junina, de uma quadrilha, de um forró, não vai gostar da festa. Exatamente. Então, não adianta você ir, né? Ou então... se você é uma pessoa que gosta de rock and roll, geralmente quem é muito do rock and roll não gosta de sertanejo, por exemplo. Exato. Então você não vai conseguir ir num show de sertanejo, né? Ou o contrário também é verdadeiro. Então, são exemplos, assim, vamos dizer, da vida fora da empresa, que a gente consegue demonstrar como funciona essa realidade dentro das empresas. E se adaptar a isso, acho que é importante, né, no mercado de trabalho. E também estar atento às mudanças, porque tudo muda muito rápido, né? Então, assim, pode ser que a cultura também tenha que acompanhar essas mudanças. Às vezes, uma empresa muito rígida em relação ao horário, por exemplo, em relação à presencialidade. A vestimenta. A vestimenta, a cor de cabelo, né? Vamos colocar tatuagem. Às vezes... Essas empresas, elas acabaram parando no tempo. Se elas não conseguirem se adaptar a uma nova mudança, a esse novo mundo que a gente está, elas não vão ter mais talentos. Elas vão perder grandes talentos, né? Talvez ela até tenha pessoas para trabalhar lá, para contribuir, mas ela vai perder de trabalhar com grandes talentos, que é o que a empresa quer para trazer mais resultados, né? Exatamente. E aí entra o papel das lideranças, né, Cris? Eu acho que as lideranças, a gente está falando aqui
pode ser o próprio dono da empresa, às vezes diretoria, CEO, dependendo do porte da empresa, tem que estar muito atento a essas mudanças e acompanhar para onde está caminhando essa cultura empresarial, até para fazer um bom planejamento, se de repente... até se a empresa quer uma festa junina. Vamos imaginar assim, que é uma cultura empresarial que todos os colaboradores gostariam que a empresa fornecesse isso em vez de uma festa de fim de ano. Né? Pode acontecer. Exatamente. Eu preferia ir numa festa junina do que ir numa festa de final de ano. Final de ano é muito corrido, muito tumultuado, tem muita coisa. Uma festa junina já quebra o ano com mais leveza, né? E aí a gente consegue continuar. Então, acho que a percepção de conhecer esse público que está trabalhando ali dentro da empresa é fundamental para o sucesso, né, dessa cultura e evitar conflito, evitar desânimo, porque aí tudo começa a acontecer, né, Cris? Assim, é uma reação em cadeia. Em cadeia. Do mesmo jeito que você consegue motivar uma pessoa quando ela se sente inserida, ela se sente pertencente àquela realidade, você também acaba desmotivando quando ela não se sente. E aí o resultado já interfere, a gente já não atinge indicador e assim por diante. Eu acho que você percebe dessa forma também, né? Sim, e o que é importante também as empresas analisarem, avaliarem, prestarem atenção em relação a isso, professora Caroline, é sobre as mudanças culturais e percepções dos próprios clientes. Porque assim como por exemplo, se isso não muda na organização, ela vai ver que isso está mudando lá fora. Igual, por exemplo, hoje em dia nós trabalhamos e falamos muito em relação à geração Z, que é uma geração totalmente diferente da nossa. Por exemplo, a professora Carolina e eu, nós temos a mesma idade, então nós fazemos parte da mesma geração. Então, há uma necessidade. A nossa empresa mesmo teve uma necessidade de se enquadrar à nova geração, além de se enquadrar às demandas de mercado, à exigência do Ministério da Educação. Há uma necessidade de se enquadrar ao que vem acontecendo culturalmente em relação aos nossos clientes, né? Nós tínhamos lá, há 10, 15 anos atrás, nosso perfil de alunos eram de pessoas mais velhas, que já estavam inseridas no mercado de trabalho. Hoje em dia, nosso perfil de alunos são pessoas da geração Z. Nós não perdemos o nosso perfil que nós tínhamos, mas nós recebemos mais um perfil de alunos. Exatamente. Então, é importante que a empresa esteja preparada e disposta a essas mudanças culturais, não só internas, organizacionalmente, mas em relação à sociedade como um todo, né? Para que ela continue sendo competitiva e lucrativa, porque toda empresa... E até, viu, pessoal, vocês aí que estão nos assistindo, esse exemplo que a Cris deu, né, no caso aqui educacional, né, a gente tem que acompanhar os alunos, novas gerações chegando e mudar até a forma de atender, a forma de trabalhar, e isso acontece em todo tipo de empresa. Então, assim, até a velocidade, né, Cris, que as informações são trocadas. Chegam, sim. É diferente. Então, assim, a gente tem que estar preparado e acompanhar isso sem aquele receio. Inclusive a IA, né? Hoje, a gente usando a inteligência artificial, você tem que, então, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber para estar junto. E isso pode passar a fazer parte da cultura empresarial. E vai ter empresas que vão simplesmente não vamos usar IA, por exemplo. Sim. Tudo bem, pode ser que funcione, eu não sei qual é o ramo, não sei qual que é a área. E tem empresas que vão investir naquilo tremendamente, inclusive empresas de logística, a gente sabe que estão investindo. Que está mais acontecendo atualmente, né? As empresas estão desenvolvendo as suas próprias IAs para continuarem sendo competitivas. Robotização, automação, baseadas em IA para terem melhores resultados. E aí o colaborador, em vez de ter medo ou receio, de vou ser substituído, não. As coisas estão mudando. Vamos acompanhar. E ele precisa aprender a operar aquele sistema, né? Exatamente. Agora eu vou ter uma nova realidade dentro daquela empresa. E essa nova realidade pode gerar uma nova cultura. Que aí, com novas pessoas, isso aí o que eu gostaria que ficasse, assim, lançar uma luzinha para todo mundo, que a cultura, tanto de um país quanto de uma empresa, ela não é fixa, né, Cris? Como as pessoas não são. Ela pode, exatamente, amadurece, variar, ou não, mudar, né? Ou regride. Às vezes, nossa, aquela empresa era maravilhosa para se trabalhar, daí a pessoa saiu, quando ela resolve voltar, tem uma oportunidade de retornar, não é mais a mesma empresa. E às vezes não é mais a mesma empresa mesmo. Por quê? Porque
são outras pessoas, é outro momento, é outra realidade. Então, eu acho que isso é muito, muito importante a gente falar. E o que você falava agora é um excelente exemplo em relação à inteligência artificial, por exemplo, que a inteligência artificial é uma cultura mundial. A gente pode... É uma tendência, Exatamente. Uma tendência. A gente pode trazer que futuramente ela vai ficar como cultura, porque ela tende só a ser trabalhada, a ser inserida. Eu não vejo mais como o mundo existir sem inteligência artificial. Então, as empresas vão ter que criar aos poucos essa cultura de usar de alguma forma a inteligência artificial para que ela continue sendo produtiva, competitiva. E a seu favor, né? Exatamente. Eu penso assim, usar a seu favor. Cris, a gente está encerrando aqui o programa. Nossa. Assim, é um assunto gostoso, porque a gente faz parte de uma cultura, tanto do país quanto dentro das empresas. Então, faz parte do dia a dia de todo mundo. Esses aspectos culturais e essas características que a gente tem. Queria que você deixasse um recado para quem está nos ouvindo aí. O que você queria que ficasse, né, de mensagem aí sobre esse nosso tema de hoje? Então, eu acredito que é importante ficar claro para você que está inserido em uma organização ou você que pretende, de repente, procurar crescimento em outras organizações, que você tenha claro isso, de ter essa percepção de trabalhar em consonância com a empresa, com a cultura organizacional. Isso vai fazer de você um excelente profissional, isso vai fazer, como nós conversamos aqui, isso vai fazer com que você traga mais resultados e vai fazer com que você cresça na sua área. Uma coisa que a gente sempre fala é que conhecimento nunca é demais. Então, quanto mais você se aperfeiçoar na cultura daquela empresa, você vai ter mais conhecimento sobre o trabalho, a estratégia da empresa e vai conseguir demandar mais resultados. Muito obrigada, Cris. Foi ótimo conversar com você sobre isso. E eu espero que você também tenha gostado aí de nos assistir. E você sabe que eu e meus colegas sempre estamos aqui no programa Por Dentro da Pós, trazendo notícias e temas de diversas áreas do conhecimento para compartilhar um pouquinho aí com vocês sobre o que a gente pesquisa, sobre o que a gente ministra nas disciplinas aqui da Uninter. A gente se vê no próximo. Até lá. Tchau, tchau.